para trás? Cadê aquele fogo de Deus que ardia na tua vida? Cadê aquela pessoa que não olhava para as dificuldades, mas o adorava em espírito e em verdade? Vai buscando a Deus agora, Deus. Aleluia, aleluia. Fala para Ele: eu quero mais de Ti, meu Pai. Eu quero mais, eu quero a Tua presença sobre mim, Senhor. É o último domingo desse ano, meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Temos vida e vida com abundância, Deus. Estamos aqui hoje na Tua presença porque o Senhor nos deu vida. O Senhor permitiu que chegássemos até aqui, meu Pai. Quantas lutas, quantas lágrimas, quantas batalhas, quantas dificuldades que enfrentamos, Deus, e até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje é domingo de gratidão. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos amou, o Senhor escolheu nos amar, o Senhor enviou o seu único Filho ao mundo para morrer por cada um de nós, para que hoje tivéssemos vida e vida com abundância, Deus. Dormimos e acordamos porque o Senhor tem nos abençoado. É o Senhor que tem cuidado de cada um de nós. Começa a agradecer esse Deus agora. Hoje é domingo da gratidão. Você tem o que agradecer, minha irmã. Você tem o que agradecer, meu irmão. Quantos livramentos, quantas bênçãos foram derramadas na tua vida ao longo de todo esse ano. Pai, em nome de Jesus, continua guiando o teu povo, continua com cada um de nós, meu Pai. Não desista de nenhum de nós, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa os nossos erros, meu Pai. Nos ajude a avançar, não nos deixe ter uma fé parada, uma fé estagnada, não nos deixe continuar numa rotina espiritual, não, Pai. Nós queremos avançar para a promessa, meu Pai. Nós vamos avançar para a promessa, Deus. Eu sei que a promessa do Senhor ainda está de pé, e ela vai se cumprir em todas as pessoas que estão aqui, meu Pai. Nos ajude a estar no centro da tua vontade. Fala para Deus: eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu vou avançar para aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo. Me usa aqui nessa manhã, meu Pai, não com uma palavra de sabedoria humana, mas uma palavra vinda do Senhor, meu Pai, para aumentar a fé do teu povo. Sabemos que há momentos em que a caminhada fica difícil, então nos fortalece, Deus. Fala para Ele: me fortalece, Deus. Renova as minhas forças, aumenta a minha fé, porque eu não vou parar. Diga: eu não vou parar. Diga: obrigado, Deus. E até aqui me ajudou o Senhor. E aplauda Ele bem forte, que Ele merece. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, bom dia com fé ou sem fé? Muita fé, né? Quem está feliz aí, diga amém, gente. Hoje é domingo de gratidão, hoje é domingo de agradecer tudo que Deus fez por cada um de nós ao longo desse ano. E estamos aí próximo ao melhor ano de nossas vidas. Amém, gente? Senta aí, por favor. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 11, versículo 31. É uma mensagem com apenas 2 versículos. Estava meditando nessa palavra, estava buscando, fiz muitas anotações. Eu já estou há um tempo já preparando essa palavra. E eu quero que você tenha sensibilidade espiritual para aquilo que Deus vai falar contigo. Amém? Igual Deus tem colocado no meu coração a mensagem do culto da virada. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Assim como você já ouviu muito falar na Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de quem? De Jacó.
Mas você sabia que o certo seria o quê? O Deus de Abraão, Isaque e Esaú, né? Mas eu fui pesquisar a fundo que talvez não seria nem esse os patriarcas. Talvez poderia ter sido Terá e depois mais 2, mais 3, mais 4. Tudo iria começar por esse homem que nós vamos aprender aqui nessa manhã, o Terá, que foi o pai de Abraão. Ele foi chamado para entrar em Canaã, para viver a promessa de Deus. Mas infelizmente ele ficou pelo caminho e não foi até o fim. E hoje Deus colocou isso muito forte no meu coração. O título, se eu puder dar um título para essa mensagem de hoje, é: não morra quase lá. Fala assim: eu não vou morrer quase lá. Porque tem gente que quase chega, quase alcança. Só que quase é não, né? Fala assim: quase é não. Quem concorda que quase é não? A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu quase fechei um contrato. O que ela está querendo dizer? Eu não fechei o contrato. Pastor, o culto estava maravilhoso, eu quase fui batizado no Espírito Santo. O que ela está querendo dizer? Não foi batizado. Então quase é não. E tem um monte de pessoas que está aqui nessa manhã, está em casa ouvindo a mensagem, está ao vivo? Que está em casa ouvindo essa mensagem, que estão paradas no meio do caminho. Elas não vão para trás e elas também não vão para frente. Só que você saiu, olha o centro da mensagem. Você saiu de uma vida de pecado, rumo a uma promessa de quem? De Deus para a tua vida. Só que você não está nem na vida de pecado, mas também não está vivendo o quê? A promessa. Você está no meio do caminho. E tem gente que está morrendo sem alcançar a promessa. Então eu quero falar sobre esse homem chamado Terá, que foi o pai de Abraão, que saiu de Ur dos caldeus, né, rumo a Canaã, rumo à terra que Deus prometeu para ele. Só que ele parou numa cidadezinha chamada Harã e morreu ali, sem conseguir alcançar o quê? A Canaã. E Deus, e essa mensagem aqui é para confrontar, amém, gente? Sim ou não? Isso aqui não é uma mensagem para passar mão na cabeça, não, é para confrontar, é para falar assim, desperta, porque você está muito acomodado. Existe uma promessa e ela espera por você. Quem crê que tem uma promessa na tua vida aí? Assim uma promessa pequenininha, assim uma promessa grande. Você crê? Ela espera por você, mas não morra sem chegar lá. Por isso que o título da mensagem de hoje é isso: não morra quase lá, porque quase é não. Amém? Então vamos ler esses 2 versículos e depois vamos estudar a mensagem de hoje, aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Diga glória a Deus. Diz assim, e tomou Terá, eu estava meditando numa tradução que dizia que botava um acento no A, né? Então vou continuar com Terá. Tem gente que fala que Terá, eu vou falar Terá, amém, gente? E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir aonde, gente? Para ir aonde, gente? A terra de Canaã. Então olha aqui para mim, qual era o destino? Qual era o destino? Canaã, amém? E vieram até Harã e habitaram ali. Tá, olha agora. E foram os dias de Terá 205 anos. E agora, gente? E morreu Terá em Harã. Olha para mim, qual era o destino? Mas onde eles morreram? Em Harã. Você percebe, né? Deus tem um destino para mim e para você.
Deus tem uma promessa para que eu e você possamos viver. Só que nós estamos, porque Harã é terra de conforto. É aquela zona de conforto. Ah, pastor, está tão bom aqui, mas não é a promessa. Quem está entendendo? Tem muita gente que ela está vivendo, por exemplo, a pessoa está desempregada, às vezes não tem o que comer, está passando uma luta, ela vai e consegue um emprego. Amém? Estou dando só um exemplo, tá? Consegue um emprego para ganhar ali um salário mínimo. Amém? Só que ela acaba vivendo numa zona de conforto, com aquelas frases, né? Tem para comer, tem para beber, tá bom. Mas é isso que realmente Deus tem para você? Ou Ele tem mais? Ou Ele tem mais? Ah, pastor, mas olha a vida que eu estava e olha a vida que eu estou agora. Não melhorou? Melhorou? Claro que melhorou. E nós temos que agradecer a Deus pelos passos que nós damos, amém? Pelas conquistas. Mas é ali que Deus queria que você parasse? Ali era uma transição para onde Deus queria te colocar. Ali era o caminho, amém? Ali fazia parte da tua história, mas não era ali. Deus tinha algo melhor. Só que a zona de conforto, a estagnação, fez a pessoa parar ali. E é isso que aconteceu com o Terá. Deus tinha uma Canaã, mas ele parou aonde? Em Harã. Até na introdução eu botei aqui, ó, o maior engano das pessoas é achar que Harã é Canaã. Fala assim, Harã não é Canaã, apesar de o nome ser parecido, né? Harã não é Canaã. Terá saiu de Ur dos Caldeus, que era uma terra de idolatria, amém? Era uma terra de... Terá era um cara idólatra, servia a outros deuses, e Deus chama ele para sair de lá. É como se você estivesse vivendo uma vida de pecado, e Deus fala, sai daí, amém? Sai dessa vida, e você saiu, diga glória a Deus. Aí Deus falou, sai dessa vida, porque eu tenho uma terra, eu tenho uma promessa, uma terra que emana leite e mel, eu tenho algo extraordinário para você, e você saiu, mas saiu e não chegou lá. Quem está entendendo? Estou tentando explicar aqui de uma maneira que você entenda a mensagem de hoje, amém, gente? Terá saiu com o destino certo, que era Canaã, mas ele parou em Harã, e ele morreu em Harã. E eu botei que Harã era o lugar onde a jornada ela continuava ali no mapa. Era um lugar que ele precisava passar, mas ele morreu ali. É a mesma coisa do povo do Egito. Amém? Mais de 400 anos preso no Egito, Deus levanta Moisés, o libertador, para onde também? Para Canaã, para a terra que emana o quê? Leite e mel. Só que o deserto era um lugar de transição. Quem está entendendo? O deserto era para passar. Deserto era um lugar, um caminho de passagem. Mas onde que eles morreram? No deserto. Todas as pessoas que saíram do Egito, todas, uns dizem 2 milhões, outros dizem 3 milhões, todas aquelas pessoas que saíram do Egito, todas morreram no deserto. Exceto os de 20 anos para baixo que nasceram no deserto, amém? Exceto só 2 pessoas, quem, gente? Que conseguiu entrar na terra prometida. Quem é bom de Bíblia aí? Quem? Josué e Calebe, porque perseveraram na promessa. Sabe quem entra na terra prometida? Pergunta quem? Quem não para no meio do caminho. Quem persevera na promessa. Ah, pastor, há tanto tempo que eu oro por isso que eu desisti. Você não vai viver a promessa de Deus. Promessa de Deus não é para quem desiste. Promessa de Deus é para quem avança. Promessa de Deus não é para quem para. Promessa de Deus para quem continua, mesmo em meio às adversidades. Amém? Tem muita de gente aqui que ainda está falando de Canaã. Canaã, a promessa, Deus a promessa, mas está fazendo morada em Harã. O que é isso? Tem gente que fala da promessa. Não, porque Deus tem isso para mim, Deus tem essa bênção no meu casamento, Deus tem essa bênção na vida do meu filho. Ela está falando, amém? Mas está estagnada, não está fazendo nada. Você conhece alguém que só fala, mas não faz nada? Quem conhece?
Ela só fala, mas você viu gente assim? Fala, mas não faz nada. E você vê, né? Aqui no versículo 32, o Harã era o cemitério dos chamados. Tem muita gente que tem chamado, tem muita gente que foi arrancada do pecado, mas está parada, está morrendo em Harã. Amém? Porque aqui no versículo 32, no finalzinho aí mesmo, ó, e morreu terá aonde? E morreu terá aonde? Fala assim, não foi, todo mundo fala assim, não foi o diabo que matou Terá. Foi o diabo que matou Terá? O que é que matou Terá? Fala assim, acomodação. Vida acomodada. Fé, ó, uma fé. Pessoas que tinha tudo para ser uma bomba atômica na mão de Deus, uma potência na mão de Deus, mas está com uma vida estagnada, parada. Não sei se eu vou, Deus, depois. Já vi gente assim? Depois eu vou, depois eu faço. Não sei, será? E a promessa está lá. Mas a pessoa está vivendo uma vida o quê? Harã, ele representa ali o conformismo espiritual. Pessoas que estão no conformismo, aquela rotina espiritual sem a presença de Deus, já viu? E isso que eu tenho combatido há tempo aqui, para que a gente não possa viver uma religiosidade espiritual. Aquelas pessoas que vêm à igreja e vai embora, vive de culto em culto e vai embora, mas ela não avança para a promessa. Amém? Está numa vida estagnada. Tem gente que vem aqui, bate um ponto e vai embora, como tem gente que vai na academia e bota que hoje está pago, já viu isso? O de hoje está pago, já viu? Igual pessoas, vêm à igreja e depois falam, não, já fiz a minha parte com Jesus, e acha que isso é o suficiente. Não, tem coisas que você precisa agir, fazer, avançar, conquistar, amém? Você percebe que Deus, Ele te dá a terra prometida, mas quem tem que entrar e conquistar é quem? Josué, Canaã está ali, ó, mas você tem que entrar e conquistar, amém? Você avança, você entra, amém? Jericó está ali, ó, os muros você não consegue derrubar, eu derrubo, mas vocês entram lá dentro e guerreiam pelaquela terra. Quem está entendendo? Mas tem gente que está aqui no conformismo espiritual, aquele chamado de Deus, mas sem entrega, aquele chamado sem entrega, já viu? Tem um chamado, mas não entrega, não faz, não arde o mar no coração da pessoa. É aquela vida assim, não é pecado, ó, não é pecado suficiente para voltar para Ur, mas também não é fé suficiente para avançar para Canaã. Já viu gente assim? Não é pecado, pastor, não estou vivendo numa vida de pecado que eu volte para Ur, mas também não estou naquela fé que eu avanço para Canaã. Ela está ali no meio termo, no meio caminho, já viu? Tá bom, já viu gente assim? Tá bom assim, desse jeito, vamos assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai empurrando com a barriga, e não é isso que Deus tem para você, meu. Deus tem bênçãos para a tua vida, diga aleluia. Tem muita coisa para você conquistar nessa terra. Tem muita gente dentro da tua família para ser salva, no teu trabalho, na tua vizinhança. Enquanto você está com vida estagnada, vida espiritual parada, o diabo não está brincando de ser diabo, ele está lá roubando, matando e destruindo. Diga glória a Deus. Deus hoje ele quer chacoalhar tanto a minha fé quanto a tua. Essa mensagem é para todos nós. Para o pregador, para o pastor que está aqui, para os membros que têm um chamado para ser um obreiro, para ser um evangelista, chamado para ser um pastor, uma pastora, um pregador, amém? Para ser uma pessoa que ganha alma, um ganhador de alma, mas está aí, naquele conformismo, aquele marasmo, já viu gente assim? Igual eu preguei esses dias o Saul, lá debaixo da romanceira, em cima lá de uma rede, já viu aquela gente que fica sentada numa rede, com um capim aqui na boca, ó, rodando para um lado para o outro, passando um marasmo. A vida está assim, a vida espiritual. Amém, gente? Vocês estão entendendo ou não? Continua, para. Isso aqui é para a gente poder ter essa sensibilidade, que Deus tem Canaã para mim e para você. Canaã é a terra prometida, Canaã é a promessa, mas tem gente que está parada em Harã, naquela zona de conforto, amém?
Aquele meio do caminho, já viu aquele meio do caminho? Muitos crentes, aquele meio do caminho onde muitos crentes já enterraram os seus sonhos. Tem muita gente, quem tem sonhos aqui, gente? Quem tem sonhos, promessas, você olha e fala, não, vou conquistar, mas está aí, naquele meio do caminho, aonde não vai para trás, mas também não vai para frente. Amém? Ó, não está vivendo uma vida de pecado, mas não está avançando na promessa. Já viu gente assim? Ela está ali no meio caminho, no meio termo. Só que tem uma outra coisa também que Deus falou muito no meu coração, que quem para no meio do caminho também ensina os outros a parar. Amém? Fala assim, quem para no meio do caminho também ensina os outros a parar. Porque Terá era pai, fala assim, Terá era pai. Fala assim, Terá era a referência da família, era ou não era? Era o pai de Abraão, ele era a referência da família, amém? Terá, ela aquela liderança espiritual da casa dele. Mas você percebe, né? Quando ele parou, todos pararam. Isso aqui é muito latente no meu coração. Quando ele parou, todos o quê? Porque uma geração estagnada, ela vai criar outra geração estagnada. Amém? Ontem eu estava orando aqui, ontem eu achei tão legal, porque eu botei um travesseiro ali, fiquei deitado, meditando na palavra, aí o Nicolas veio dali, papai, vamos orar. Orar onde, filho? Orar aqui na escada, pai, vamos ajoelhar aqui, vamos orar. Falei, amém, vamos lá, filho. Aí eu desci aqui na escada, a gente ajoelhou, orou, a gente ficou rodando aqui na igreja orando, botando a mão nos bancos, isso aqui de madrugada, orando, buscando a Deus e tal. Aí eu brinquei com ele, fui correndo, orando, ele foi correndo atrás de mim. Por quê? Se eu ficar parado, quem para? Se eu parar, quem para? Por isso que às vezes a gente enfrenta muita luta, porque nós somos coluna espiritual da nossa família. Se você parar, todos vão parar. Se você avançar, todos vão avançar. Talvez a tua família está um marasmo, está parada, porque você está parado. Quem está entendendo? Vocês concordam ou não? Eu duvido que se você não começar a colocar uma fé ativa no teu coração, começar a buscar a Deus, vamos orar, vamos fazer devocional, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu duvido que a tua família não ativa também a fé deles. Amém ou não amém? Mas não, um para, todo mundo para. Um não ora, ninguém ora. Amém? Então o Terá era a liderança, era a referência. E aqui em Mateus 15, 14 diz que se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no barranco. Amém? Então às vezes você está aqui na igreja, num marasmo, numa vida estagnada, numa rotina espiritual, e você não tem como guiar a tua família, abençoar a tua casa, amém? Ser uma liderança espiritual no teu trabalho, na tua vizinhança, naqueles que estão à tua volta, amém? Por quê? Porque você está parado. Tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que vir mais à igreja, tem que sair dessa rotina, tem que buscar mais o Senhor, amém? Eu botei que há pais espirituais que não avançam, líderes que perderam o fogo do Espírito, amém ou não amém? Pessoas que estão vivendo uma rotina, autoridades que já desistiram da promessa. Meu irmão, quem não tem coragem de ir até o fim, atrasa quem vem atrás dele, amém gente? Olha para mim, quem não tem coragem de ir até o fim, vai atrasando quem está atrás. A tua família precisa de você, meu irmão. As pessoas que estão à tua volta precisam de você. Fala para essa pessoa do teu lado, a tua família precisa de você. Amém? Mas você percebe, né? Deus não enterrou Abraão com Terá. Fala assim, Deus não enterrou Abraão com Terá. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 7, versículo 4. Coloca aí, Atos capítulo 7, versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, olha agora, depois que Depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Diga aleluia. Você percebe, né? Quando que ele saiu de Harã? Quando que o Abraão saiu de Harã?
que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que é a chamada de Abraão, só foi depois da morte de quem? Do pai. Então Deus não permitiu que Abraão morresse em Harã. Terá morreu em Harã. Fala assim, Terá morreu em Harã. Mas Abraão, olha para mim, Abraão não aceitou aquele fim. Fala assim, eu não vou aceitar esse fim. Fala, eu vou para Canaã. Não aceita viver uma vida meio termo, meio caminho, parada. O Abraão, ele não foi enterrado lá. Quando o pai dele faleceu, ele falou, eu não vou ficar aqui, eu vou para onde Deus colocou no meu coração. Diga aleluia. Eu até botei aqui, ó, quando alguém decide continuar, Deus muda a história da família, a história da linhagem da pessoa. Diga aleluia. Amém? Porque aqui em Gênesis 12, versículo 4, coloca aí, Gênesis 12, versículo 4, diz que assim partiu Abraão, na verdade que aqui ainda era Abrão, né? Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Quem não, olha para mim, quem não aceita o limite dos outros, acessa o destino de Deus, amém? Fala assim, quem não aceita o limite dos outros, essa pessoa vai acessar o destino de Deus. Alguém de repente te limitou, você não pode aceitar aquilo que impuseram sobre a tua vida, não, o teu limite é esse aqui, amém? Você não vai mais passar daqui para lá, você vai até aqui, alguém te limitou, amém? Mas quem não aceita esse limite que impuseram sobre a tua vida, vai alcançar aquilo que Deus tem para você, amém? Por isso que você vê pessoas que na favela viram advogados, juízes, amém? Viram desembargadores, policiais federais, amém? Porque eles não é porque nasceu numa realidade ruim que você tem que ser aquilo dali, vocês estão entendendo? O caminho mais fácil é para o caminho errado, mas se você não aceitar esse limite, você vai ver a promessa. Tem gente que pode botar a culpa nos outros, né? Amém? Alguém pode ter te influenciado. Não, o meu pai, minha mãe me colocaram até aqui, eles me levaram até aqui, amém. Mas ficar aí é uma opção tua. Quem está entendendo? Não, eles me trouxeram até aqui, eles fizeram isso aqui por mim, amém. Mas ficar aí é uma escolha tua. Rompa esse limite e vai para onde Deus colocou no teu coração. Diga aleluia. Não aceita, meu. Deus tem muita coisa boa para fazer na tua vida, mas você não pode viver uma vida estagnada, uma vida onde alguém impôs um limite sobre você. Eu vou até onde Deus disse que eu vou chegar, amém? Fala para essa pessoa do teu lado, você vai aonde Deus falou que você vai chegar. Pode falar, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Tem promessas que na minha vida, isso aqui é fato, eu tenho falado muito sobre isso. Tem promessas que na minha vida e na tua vida só vão acontecer depois que você romper, amém? Ou depois do rompimento. Tem coisas que precisam romper, amém? Disse Deus a Abraão, lá no versículo 12, versículo 1, bota no versículo 1. Ora o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Diga glória a Deus. Então você vê, né, não era uma desonra sair da casa do pai, era uma obediência. Me perdoa que eu vou falar, não sei se eu vou falar isso, pode falar, gente? Você vê filho de 30, 40 anos ainda debaixo da saia do pai e da mãe. Você tem que viver a tua vida, irmão. Amém ou não amém? Vai falar ou não? Você tem que viver a tua vida, cara. Tem promessas de Deus que só vão se cumprir na tua vida depois que você conseguir romper. Amém ou não amém? Porque, vamos lá, tem gente aqui, tem mulher aqui que é mãe, amém ou não amém? Se depender da mãe e do pai, o filho vai estar sempre coladinho ali, é ou não é?
Mas tem coisas que tem promessas na vida do filho, da filha, que precisam se cumprir. Amém ou não amém? E não é uma desonra, não, vou sair daqui, não é uma desonra, é uma obediência, algo que Deus tem para a vida dos teus filhos. Minha esposa ontem mesmo falou para minha mãe, eu não estou criando filho para mim, eu estou criando filho, eu estou preparando ele para as promessas que Deus tem para a vida deles, amém? Eu estou criando o Nicolas, estou criando o Ravi, para eles viver os sonhos dele com Deus, amém? Quem concorda? Amém? Mas fica ali, amém? Aí um filho brigando com a mãe, um filho novo, né? O filho devia ter uns, 14, 15 anos. Mãe! A mãe brigou com o filho, bateu, deu um esporro nele e tal. Ah, mãe, eu não vejo a hora de fazer 40 anos para sair da tua casa. Meu Deus do céu, mas só com 40? A minha diz assim, eu não vejo a hora de fazer 50 anos para sair daqui. Pelo amor de Deus, vai viver a tua vida. Fala para o teu filho aí, vai viver a tua vida. Tem gente que confunde honra com submissão, amém? Lucas 9:62. Não pode olhar para trás não, tem que avançar, amém? Lucas 9:62 diz que, e Jesus diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o quê? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o quê, gente? Você vê que Deus ele não vai negociar com o teu destino, amém? Deus ele não aceita um meio passo, já viu um meio termo? Deus ele não trabalha com o quase, você tem que ir, amém? Eu lembrei da mulher de Ló, lembra da mulher de Ló? Quem lembra da mulher de Ló? Deus ele tira ela, Ló, a mulher, as filhas, tiram lá daquela terra de Sodoma lá, Gomorra, que ia cair, que Deus ia destruir aquela cidade. O que os anjos falaram? Saiam, vai, e não façam o quê? Não olhe para quê? O que ela fez? O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Meu irmão, tem como andar para frente olhando para trás? Você já tentou? Alguém consegue aqui andar para frente olhando para trás? O que vai acontecer com quem anda para frente olhando para trás? Vai cair, meu irmão. Vai tropeçar. Eu nem sei se caranguejo anda olhando para trás, né? Hã? Como é que é o nome? Ele anda de lado, né? Mas não para trás. Ah, meu Deus, para de olhar para trás, irmão. Avança para a promessa. Amém, gente? O povo do Egito, ele ficava falando no deserto, murmurando. Ah, que saudade dos alhos, dos peixinhos que a gente comia. Saudade dos legumes. Deus tinha uma terra que emana leite e mel. No deserto caiu o maná do céu. Mas eles estavam olhando para onde? Para trás. E tem gente que está assim, né? É aquilo que eu falei, não é pecado para voltar para mas não é fé para avançar para cá não. Ela está, às vezes assim, ó, ela tá no meio termo, olhando para a promessa e olhando para o passado. Já viu gente assim? Tá no meio termo, mas olhando para a vida de pecado, de passado. Puxa, aquela época que eu dançava, aquele baile de carnaval, aqueles pagodinhos, lembra gente assim? Pelo amor de Deus, irmão. Que Deus tem para mim, para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do quê? Você vê, né? Quem morre em Harã, morre com a promessa de Deus na vida da pessoa. Por isso que eu falo, sabe qual é o local que existem mais promessas no mundo? Qual é? O local que existem as pessoas com as maiores promessas do mundo, que tinha sim vidas extraordinárias, já escritas pelo dedo de Deus. Pergunta onde? Não, só se não me perguntar. Pergunta onde? Lá no cemitério. É ou não é? O cemitério está cheio de pessoas que morreram com a promessa viva no coração. Pessoas que morreram com uma história linda
para alcançar. A nossa vida é feita de escolha. Quem lembra dos anos 2000, que existia um seriado, não sei se era uma seriado, uma novela da vida real, sei lá, um negócio chamado Você Decide. Quem lembra? Quem lembra, gente? Estou ficando velho, né, gente? Você Decide. Eram umas histórias que eram contadas, né? Que no final tinha 2 finais, né? E o pessoal tinha que ligar, lembra disso? Para ver qual o final que eles queriam. Geralmente era o final que os personagens se davam bem, ou era o final que os personagens se davam mal, é ou não é? Isso acho que a nossa vida é como? Fala para essa pessoa do teu lado aí, você decide. É você que decide, são as nossas escolhas. Amém? Tanto que Deuteronômio 30:19, um versículo que eu gosto muito, diz que eis que os céus e a terra eu coloco diante de ti, como testemunha diante de ti, que te tem um propósito, a bênção e a vida, a maldição e a morte. Deus fala assim, escolhe. Bênção e vida, maldição e morte, escolhe. E ele te encoraja, escolhe pois a bênção e a vida, para que vivais bem tu e a tua semente, a tu e a tua família. Então as nossas escolhas definem o nosso destino. Amém ou não amém? As nossas escolhas vão definir o nosso futuro. TV, né? O Terá, ele morreu velho, mas morreu vazio. Não chegou lá. Tem gente que está assim, desgostosa da vida. Por quê? Porque às vezes está com uma vida tão estagnada, tão parada, que não está vivendo aquilo que Deus tem para ela. Amém? A nossa vida é avançar, não é recuar. Amém? A nossa vida é crescer, é alcançar. Nós fomos feitos para dar certo. Luta, dificuldade, sim, porque a Bíblia diz que no mundo tereis o quê? Aflições, mas nós não podemos parar, temos que continuar. E muitas das vezes, posso falar ou não? Eu sei que tem muitas pessoas aqui mais velhas, com mais idade, mas idade não é sinal de cumprimento. Amém? Às vezes você pode ter 100 anos e não viveu ainda aquilo que Deus tem para você. Amém? Tem gente que chega com 100 anos e fala assim, pastor, eu já vivi muito, amém, já viveu muito, mas às vezes não viveu aquilo que Deus tinha para você. Você viveu a tua vida, não a vida de Deus. Você viveu a tua vida, mas não a vida que Deus planejou para você. Você viveu as suas escolhas. E chegaram na terceira idade, mas isso não é sinal de cumprimento. Amém? Não é sinal de cumprimento. Porque Terá morreu velho, mas ele morreu o quê? Vazio. Meu irmão, tempo de igreja não é a prova de destino alcançado. Fala assim, tempo de igreja, não, todo mundo fala assim, tempo de igreja não é sinal, não é prova de destino alcançado. Pastor, eu tenho 40 anos de igreja. Amém, glória a Deus. Mas às vezes é 40 anos sem viver a promessa de Deus. Por quê? Não está vivendo aquilo que Deus queria. Vocês estão entendendo ou não, gente? Por isso que eu botei que é possível envelhecer na fé e nunca amadurecer no propósito. Olha o que diz aqui em Hebreus 4:1. Hebreus 4:1. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Meu Deus do céu. Às vezes, tem gente que está ficando para trás, porque não consegue avançar na promessa que Deus tem para a tua vida. Irmão, se olha para o teu familiar lá, que está às vezes preso nas drogas, na bebida, na cachaça, você acha que Deus não tem planos para aquela pessoa se converter, não? Tem ou não tem? Você olha talvez para o teu marido ou para a tua esposa que ainda não está aqui, você acha que Deus não tem planos para a vida dela, não? Para a vida dele, para a vida dela, não? Sim ou não? Você acha, olha para a tua vida financeira, para a tua saúde, você acha que Deus não tem planos para isso, não?
Tem ou não tem? Então não admita morrer sem antes alcançar a promessa de Deus. Como diz um louvor do Marquinho Gomes, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. O quê? Não morre não. E tem a fé de terá. Não é não? É a fé de quem? Por quê? Porque o terá, o que aconteceu com ele? Morreu. Sem alcançar o quê? A promessa. Às vezes Deus está aqui te acomodando, falando, você ficou tempo demais numa vida de acomodação. Você ficou tempo demais nessa vida. Deuteronômio 1:6. Olha o que diz. Deuteronômio 1, versículo 6. Isso aqui é Deus falando ao meu e ao teu coração. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Olha para mim, Deus ele falou, tempo demais. Fala assim, tempo demais haveis ficado neste monte. E Deus ele fala para mim, para você, tempo demais você ficou nessa acomodação, nessa estagnação. É tempo de evoluir, é tempo de crescer. Diga aleluia. É orar mais, ler mais Bíblia, buscar mais o Senhor. Amém? Não morra sem alcançar a bênção que Deus tem para a tua vida. Fala com Deus, daqui a pouco vamos fazer a oração da fé. Eu não vou morrer antes de ver os meus filhos abençoados. Eu não vou morrer antes de ver essa promessa na minha vida se cumprindo. Eu não vou morrer antes de ver essa porta se abrindo na minha vida. Você tem que falar com Deus. Se tem promessa, Deus tem poder para te dar, mas é você que tem que avançar. Amém? Diga glória a Deus. Não aceite sepultura onde Deus preparou uma herança para mim e para você. Diga aleluia. Nós temos que quebrar o nosso comodismo. Fala assim, quebrar. Todo mundo fala assim, quebrar o comodismo. Arrancar a nossa estagnação, essa estagnação de dentro de nós. Diga aleluia. Nós temos que avançar porque Deus tem muita coisa boa para mim e para você. Amém? E hoje você vai dizer assim, eu não vou morrer. Não, fala assim mais alto, fala assim, eu não vou morrer no meio do caminho. Fala assim, eu não vou morrer em Harã. Fala, eu vou entrar em Canaã. Irmão, olha para mim, a promessa ainda está de pé. Diga aleluia. A promessa ainda está de pé, o caminho ainda está aberto, Deus ainda vai honrar quem prossegue. Eu achei muito forte essa passagem. Ele saiu com destino a Canaã, mas ele morreu em Harã. Quantas pessoas estão vivendo essa mesma vida? Deus tem um destino para você, mas você está acomodado, parado. Talvez você já não ora mais. Harã para você é isso, ó. Talvez você já não ora mais como antes. Talvez você já não lê mais a Bíblia como antes. Talvez você não jejua mais como antes. Amém? Talvez você não vem mais à igreja como antes. Talvez aquele chamado que Deus tinha para você se tornou hoje um fardo. Talvez vir para a igreja para muitas pessoas se tornou um peso. E é isso que Deus tem para você? Talvez você está assim, não está vivendo uma vida de pecado, mas também não está avançando para aquilo que Deus tem para você. Você está no meio do caminho, e Deus não te chamou para viver o meio do caminho. Se a pessoa, me perdoa, mas vou falar, pode falar? Você chegar na porta do céu, e Deus falar, não, você não vai entrar aqui não, você vai entrar lá naquela porta esquerda lá. Aí você vai falar para um amigo assim, que está passando do teu lado, quase entrei no céu. Meu irmão, quase entrei no céu, está repreendido. Fala assim, está amarrado. Fala assim, eu vou entrar no céu. Você quer quase entrar no céu? Você quer quase viver a promessa? Você quer quase alcançar? Então não para. Fala para essa pessoa, então não para. Fala para ela, não para.
Se você parar, você não vive a promessa. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Filipenses 3,13 diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Então, o que passou, passou. Agora você tem que prosseguir para as coisas que estão adiante de você. Viva as promessas de Deus na tua vida. Saia desse marasmo, saia dessa rotina. Aquela rotina, aquela estagnação, aquela vida mais ou menos. Já viu aquela fé mais ou menos? Sai dessa fé mais ou menos. Volte a arder, volte a queimar com Jesus no teu coração, meu irmão. Amém, gente? Volte. Deus, olha para mim, eu vou falar isso aqui, ó. Deus, Ele sente saudade da pessoa que você já foi um dia. Aquela pessoa de fé. Lembra do primeiro amor? Apocalipse fala: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Volta, meu irmão. Volta a ser aquela mulher de oração, aquele homem de oração. Volte a avançar para aquilo que está preparado para a tua vida. Diga aleluia. Vamos orar? Fala com Deus. Fala para Deus: oh Deus, eu não vou morrer em Harã, eu vou para Canaã. Amém? Eu não vou morrer em Harã, eu vou para Canaã. Fala para Deus hoje quebrar esse comodismo, arrancar essa estagnação no teu coração. Deus hoje quer despertar aquele que esfriou na fé. Amém, gente? Deus quer despertar aquele que esfriou na fé. Então feche seus olhos. É você e Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Que palavra nós precisávamos ouvir, porque eu tenho certeza que o Senhor não preparou Harã para cada um de nós. Harã era uma terra de transição. Era para passar por ali, não permanecer ali. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa reacender essa chama no coração dessa pessoa. Começa a falar com Deus. Que você volte a queimar hoje na presença de Deus. Que você volte a buscar a Deus como você buscou um dia. Talvez você está assim numa vida parada, paralisada, já não ora mais, já não lê mais Bíblia, já não tem mais vontade de ir para a igreja. O chamado que Deus tem para você se tornou um peso. Fala com Deus agora, porque Deus tem uma terra prometida para você. Deus tem algo lindo, extraordinário para fazer na tua vida. Pai, em nome de Jesus, Ele morreu fora da promessa, e eu não vou morrer enquanto eu não alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Deus. E eu vou avançar. A Bíblia diz que Josué, ele conquistou muitas terras, mas no dia da sua velhice, perto da tua morte, Deus falou para ele: Josué, ainda tinha muita terra para ser alcançada. Ainda tinha muita coisa para ser feita, Josué. E Deus fala para mim e para você: ainda tem muita terra para ser conquistada, ainda tem muita coisa para ser feita na tua vida, ainda tem muitas bênçãos preparadas para você, ainda tem lugares que você ainda não foi, ainda tem coisas que você ainda não fez, tem bênçãos na tua vida que Deus já preparou para você. Fala com Deus agora: Deus, eu quero viver as promessas do Senhor na minha vida. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem determinado para mim. Não me deixe morrer em Harã. Pai, não me deixe morrer em Harã, meu Pai. Eu não vou morrer em Harã. Eu não vou. Tem Canaã para a minha vida. Harã é a terra do comodismo. Harã é a terra da estagnação. Harã é aquele lugar do conforto. Nós temos que sair dessa passividade espiritual.
aquela pessoa que acordava pelas madrugadas para orar, aquela pessoa que subia monte, aquela pessoa que jejuava, aquela pessoa que estava orando a Deus, falava em línguas, se derramava na presença dele. Volte, esse é o teu momento. Deus quer que você volte a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não voltar para Ur dos Caldeus, não voltar para a terra da idolatria, não voltar para aquela terra, a terra que adorava deuses pagãos, não voltar para aquele pecado do passado, para aquela coisa que te prendia. Eu tenho que olhar para Jesus, o autor e o consumador da minha fé, o Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome do Senhor Jesus, como ministro da tua palavra, vai derramando o azeite do Senhor sobre cada vida que está aqui, meu Pai. Vai derramando a unção, a capacidade dos céus sobre cada um de nós. Essa pessoa, meu Pai, precisa tomar aquela chacoalhada espiritual. Fala para Deus agora: eu vou sair debaixo da romanceira, eu vou sair dessa zona de conforto, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou vir mais à igreja. Fala: diabo, você não vai me parar, você não vai me parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou continuar. Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece essa pessoa agora nessa manhã, meu Pai. Fortalece esse que está aqui, esse que está em casa. Ajuda essa pessoa a vencer, ajuda essa pessoa a avançar. O Terá morreu, mas o Abraão continuou. O Terá morreu, mas o Abraão continuou. A promessa ainda está viva, ainda existe um caminho aberto, ainda existe a Canaã celestial, ainda existe as bênçãos de Deus preparadas para você. O larabalabá, xerebalabá, suriri, pripalabá, xerebalabá, lerebalabá, xerebalabá, suriri, pripalabá. Vem presença de Deus. Eu falo: eu quero mais, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero alcançar as tuas promessas, eu quero alcançar as bênçãos que o Senhor tem para mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem sobre cada um de nós, meu Pai. Eu não quero ficar nesse conformismo. Espírito Santo, eu não quero ter um chamado, mas não ter entrega. Eu quero te buscar, Senhor. Eu não quero olhar para trás, eu não quero retroceder, eu quero avançar. Vai falando com Deus agora. Não se prenda a minha oração, não, minha irmã. Não se prenda a minha oração, não, meu irmão. Esse é o teu momento com Deus. Esse é o teu momento que Deus está aqui ouvindo a tua oração. Fala para Deus: eu quero avançar, eu quero continuar firme, constante, sempre abundante na tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai, Senhor, reacendendo essa chama, meu Pai. Vai reacendendo essa chama, Deus. O pavio que está fumegando, ele não vai se apagar, ele não vai se apagar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é santo, Deus, e eu tenho certeza que o Senhor não vai desistir de nós. Se o Senhor trouxe essa palavra, é porque o Senhor não deseja que tenhamos o mesmo destino de Terá. Nós vamos avançar, nós vamos continuar. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Venha com a vitória do Senhor sobre nós, com a bênção do Senhor, meu Pai. Nós queremos continuar firme, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, pelo contrário, é espírito de ousadia. Nós vamos avançar, Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Faça desse louvor a tua oração e busque essa presença maravilhosa. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero voltar ao início de tudo. Aleluia. Encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar
arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Levanta as suas mãos e declara: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Declare: eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Oh, lerei, xarabalabá, suriririri, pripalabá, xerebalabá, lerebalabá, suririri, pripalabá, xarabalabá, serebalabá, suriri, xarabalabá. Eu quero voltar, meu Deus, voltar ao primeiro amor, meu Pai, te buscar, meu Pai, te adorar, buscar pela santidade do Senhor, Espírito Santo. Eu quero mais de Ti, eu quero sair de águas rasas, meu Pai. Eu quero mergulhar mais fundo na Tua presença, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu quero a santificação sobre a minha vida, meu Pai. Eu quero a bênção do Senhor sobre mim, meu Pai. Fala para Ele: não desista de mim, meu Pai, não desista do chamado que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu vou chegar em Canaã, não vou parar em Harã, eu não vou parar longe da promessa, eu vou parar na promessa, naquilo que o Senhor me mostrou, Espírito Santo. Eu quero ver essa igreja avançando, meu Pai. Eu quero ver essa igreja vencendo, Senhor. Que tudo que impede esse crescimento seja quebrado, arrancado, paralisado. Que tudo que impede essa pessoa de avançar, de alcançar, de vencer as promessas do Senhor, esteja agora paralisado na vida dessa pessoa. Toda maldição, tudo que fizeram contra essa vida, essa pessoa, meu Pai, que já não ora como antes, que já não busca mais a Deus como antes, às vezes é as distrações da vida, às vezes é tanta coisa para fazer, que não separa um tempo para buscar ao Senhor, para estar aos pés de Jesus. É como uma Marta, cheia de afazeres, cheia de coisas. A Maria escolheu a melhor parte. Escolha hoje a melhor parte, minha irmã. Escolha hoje a melhor parte mesmo, meu irmão. Quer estar aos pés de Jesus. Diabo, larga agora essa vida em nome de Jesus. Larga essa pessoa.
você que colocou esse esfriamento espiritual, em nome de Jesus eu te repreendo, eu paraliso a tua obra, eu digo saia dessa mente, saia desse coração agora em nome de Jesus. Você que não deixa essa pessoa orar, buscar a Deus, você que coloca essa pessoa desanimada, entristecida, larga essa vida agora em nome de Jesus. Deus, que as promessas do Senhor se cumpram, que a bênção do Senhor, que a Canaã prometida se cumpra na vida dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, que nada nem ninguém vá nos impedir de alcançar aquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que a partir de hoje a nossa vida anda. Eu saio de Harã e vou para Canaã. Fala para Deus: eu saio de Harã, eu saio de Harã, eu saio de Harã e vou para Canaã, para aquilo que o Senhor prometeu para mim e para minha família. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus, que Ele merece. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não morra em Harã, não morra em Harã, não morra quase lá. Você vai chegar aonde Deus falou que você ia chegar. Fala para essa pessoa do teu lado: você vai chegar, em nome de Jesus. Fala de novo: você não vai parar, não vai parar, não vai parar. Pode se assentar, por favor. Aleluia.